Meu Deus e meu Pai, neste momento, diante da Tua presença, eu venho te pedindo perdão pelas minhas falhas, meu Pai, porque eu preciso da Sua presença, eu preciso da Sua misericórdia, meu Pai. Não sou merecedor de estar aqui ministrando a Sua palavra, mas o Senhor me colocou aqui para estar ministrando, meu Pai, não por merecimento, mas por misericórdia. É a Sua graça que nos coloca aqui, meu Pai, diante da Tua presença para louvar, para ministrar ou para fazer qualquer obra na Tua casa. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha falando no íntimo dos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, porque está escrito, meu Pai, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da sua boca, ela reforça a nossa fé, ela nos traz vida, meu Pai, ela nos alimenta, ela nos restaura. Por isso eu peço ao Senhor nesta noite, meu Pai, venha restaurando a nossa fé, assim como restaurou a fé dos seus apóstolos, meu Pai, assim como o Senhor restaurou a fé da sua igreja no decorrer destes anos, meu Pai. Venha aumentando a nossa fé, meu Pai, nesta noite, venha falando conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, meu Pai, porque a palavra é do Senhor, meu Deus. Por isso eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor venha tomar a direção desse culto, meu Pai, falando aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos sair daqui com a nossa fé restaurada, meu Pai. E desde já eu venho te agradecendo por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, esse texto ao qual nós acabamos de ler, ele se passa no domingo após a ressurreição de Cristo, a qual a Bíblia fala em vários evangelhos que tinha Marta, Maria, tinha várias mulheres que elas foram com especiarias até o sepulcro de Jesus para ali ungir o seu corpo. Mas chegando lá, elas encontraram a pedra removida e olhando para dentro daquele sepulcro, eles não encontraram Jesus mais ali. Apenas encontraram os panos de linho fino, a qual José de Arimateia havia enrolado seu corpo. Não encontraram mais o corpo de Cristo. Em alguns evangelhos vai dizer que muitas delas pensaram que o corpo de Cristo havia sido roubado. E ali ela conversando com aqueles anjos, eles viram para ele e falaram: por que vocês estão procurando o corpo de Cristo? Por que está procurando o morto? Aleluia, o vivo entre os mortos? Por que estás procurando Jesus Cristo entre aqueles que estão na sepultura? Ele não está mais aí. Ele já ressuscitou. As Escrituras não diziam que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia? Então por que vocês estão procurando o corpo dele? Porque os olhos deles estavam fechados para o que Jesus havia dito muito antes. E as Escrituras apontavam que o Filho do Homem haveria de ficar 3 dias no ventre da terra, assim como Jonas ficou no ventre da baleia. Mas ao terceiro dia, ele haveria de ressuscitar. Glória a Deus. Nós vemos que no decorrer da história surgiram vários que se denominaram Messias. Vamos falar de 2 que a Bíblia relata sobre eles. Aleluia! No livro de Atos, no seu capítulo 5, no versículo 32 em diante, um fariseu pelo nome de Gamaliel, quando os apóstolos pregavam sobre Jesus e aqueles homens queriam matar eles, a Bíblia fala que Gamaliel manda eles se retirarem, os discípulos para fora, para que eles conversassem. E ali Gamaliel fala com aqueles homens ali no Sinédrio, para eles não fazerem mal àqueles homens.
Porque se eles fossem, aleluias, pessoas que estivessem pregando algo que foram fundamentado pela sua mente, se foi eles que levantaram aquele ministério, eles não iriam muito longe. E ali ele vai falar sobre Teudas, o homem que surgiu na Judéia. O nome Teudas significa dado por Deus. Ele se levantou falando que ele era o Messias. As escrituras dizem que ele levantou 400 homens como seguidores dele, enganando essas pessoas. Certa feita ele foi até o Rio Jordão e falou com aquele povo que ele induziu que eles viessem largar as suas riquezas, assim como muitos daqueles que administravam, que davam dinheiro para ajudar Jesus em seu ministério. Ele também conseguiu levantar pessoas importantes que venderam suas propriedades e se tornaram seguidores desse homem, Teudas. Foi por volta de 5 depois de Cristo, ano 5 depois de Cristo, 5 a 6. E este homem, Teudas, ele se levantou proclamando, falando que ele era o Messias. E ele levou esse povo a ser enganado, a qual ele induziu esse povo até ir ao Rio Jordão, a qual ele falou que com uma palavra ele faria o curso desse rio desviar. Só que não aconteceu isso. Então ele foi colocado como um impostor. Roma pegou e mandou um grupo de soldados atacar esse grupo de 400 homens que ele tinha, Cabeverga lá. Matou bastante deles, mas parte deles foram levados cativo. Teudas foi decapitado e sua cabeça levada para Jerusalém. Depois disso, o que sobrou dos seus apóstolos, dos seus seguidores, se dispersaram. Logo pouco tempo depois também, Gamaliel fala que levantou-se Judas. Só que esse Judas não era o que traiu Jesus. Esse Judas que ele descreve não é o Judas que traiu Jesus. O Judas que traiu Jesus, ele nasceu na Judéia, na cidade de Iscariote. Iscariote, melhor dizendo. Então não era esse Judas. Não era aquele Judas também que escreveu aquela epístola pequena do livro de Judas, perto do livro de João. Não foi esse Judas também que era um parente de Jesus. Esse Judas aqui era Judas de Gamala, na Galileia. Ele se levantou aproveitando que o povo esperava um Cristo libertador, alguém que se opusesse a Roma, alguém que defendesse o povo, sentasse no trono de Israel e tirasse eles do domínio de Roma. E esse homem se levantou também, foi por volta de 5, foi depois de Teudas. Ele se levantou e colocando o povo contra Roma, fazendo com que o povo nos desse os seus impostos, que o povo não se alistasse mais para servir, igual o país, igual tem no Brasil, quando você vai se alistar para servir ao exército, tinha esse alistamento que eles faziam. E ele induziu o povo a não servir a nação, indo contra os princípios do Evangelho. Quando certa feita, os homens tentando testar Jesus, levaram eles, chegaram até Jesus e falaram bem assim: ó, é lícito pagar imposto a César? É lícito pagar imposto a esses homens? Porque os impostos eram pesados. E aí Jesus fala: por que vocês estão me testando, rapaz? Aí ele pega e me traz a moeda. Aí ele traz a moeda e ele mostra a moeda. Ele fala: de quem é a imagem que está aqui? Aí ele vira e fala: de César. Ele vira e fala: então pois, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas esse líder estava induzindo o povo a não pagar os seus impostos, indo contra a palavra de Deus, coisa que Jesus nunca fez. E ele se opôs tanto com Roma, que Roma se levantou. Alguns dizem que ele foi crucificado junto com seus filhos na história, mas não tem uma história definitiva da causa da morte, mas ele também foi morto.
E esse falso Messias que se levantou usando de uma deficiência que o povo tinha em sua fé, uma fé equivocada sobre o Evangelho, então ele usou disso. Assim nos nossos dias tem muitos falsos líderes que têm se levantado aproveitando da fraqueza do povo, aproveitando da ignorância do povo, para tentar manipular o povo, apresentando o que Jesus nunca disse nas suas escrituras, fazendo com que as pessoas vivam o Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. Mas algo acontece, que esse homem morre, e aqueles seguidores dele se dispersam, e Gamaliel diz, e eles são reduzidos a nada. Nós vamos ver antes da crucificação de Cristo, algo semelhante acontece. Quando Jesus ele é preso, por Judas o entrega para ser morto. A Bíblia fala que foi por inveja que se levantaram contra o ministério de Jesus. Ali eles levam Jesus diante dos homens, e os seus apóstolos queriam defender Jesus. Pedro arranca uma espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala com ele: guarda a sua espada, porque aquele que com espada fere, por ela mesma será ferido. Eu não poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para estar comigo aqui, me proteger? Mas vocês não podem me defender, meu ministério não é dessa terra. E ali eles, sem poder ajudar Jesus, sem poder impedir que Jesus fosse entregue, eles se dispersam. Eles se dispersam. Judas se mata quando ele descobre que Jesus foi condenado à morte. Aqueles homens que eram seguidores, que estavam próximo a ele, a qual suas mulheres estavam aos pés da cruz, eles desanimaram quando Jesus foi morto. Porque é muito comum, depois da morte de alguém que se diz Messias, a sua fé ser abalada. Só que, diferentemente dos outros falsos, esse Jesus, ele é o verdadeiro. Ele não é o Messias falso. Ele é o verdadeiro Messias que a Bíblia dizia que haveria de vir. Só que a mente do povo estava ligada às coisas terrenas. A Bíblia fala que o seu reino nunca teria fim. Como o reino de Jesus não vai ter fim aqui na terra se todos nós somos mortais? Se todos nós estamos condenados à morte, só há uma coisa que pode acontecer para eu e você não morrermos: é se nós estivermos vivos no arrebatamento. Fora isso, teremos que passar por aquele processo que a Bíblia está escrito, que ao homem está ordenado uma vez morrer. Viram depois disso o juízo? Então Jesus não estava falando de um trono terreno. Jesus estava transmitindo uma mensagem para ele, que Jesus, ele iria reinar, mas depois que ele restaurasse todas as coisas. Graças a Deus, a qual muitos não entendiam sobre a vida eterna. Muitos, quando falava-se de vida eterna, eles iam até Jesus e saduceus, homens hipócritas. Eles não criam a ressurreição, mas eles iam até Jesus para perguntar sobre ressurreição. Falou: tinha um homem que tinha uma mulher, e esta mulher, ele não conseguiu conceber filho com ela, e esta mulher perdeu esse marido dela, e pela lei algum irmão tinha que casar para suscitar filhos. Mas seu irmão a possuiu, casou-se com ela, e da mesma maneira os 7 irmãos
passou-se e ninguém conseguiu ter um filho com essa mulher. E logo depois essa mulher morreu. Na ressurreição ela será a mulher de quem? Haja visto que ela foi possuída pelos 7 irmãos. E Jesus vira para ele: vocês não conhecem as Escrituras? Porque na ressurreição não se casam e não são dados em casamento, mas sereis como os anjos de Deus no céu. Era disso que Jesus estava falando na sua ressurreição. O trono na qual Jesus vai se sentar é aquele que ele se assentou no céu. E um dia ele descerá com esse mesmo trono na terra para julgar as nações. Porque a Bíblia diz que após a sua ressurreição, ele subiu aos céus e se assentou-se com seu Pai no seu trono. Aleluia, glória a Deus. E a mesma Bíblia diz que Jesus vai descer com esse trono na terra para julgar todas as nações. Só que nós vemos aqui um perigo de nós termos uma fé equivocada em Cristo. A nossa fé não tem que ser baseada no nosso achismo. Se a minha e a sua fé for baseada em achismo, nós teremos uma fé que vai ser abalada. Porque o salmista disse: os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas é confiança no Senhor, é uma fé firme em Deus. Não é uma fé baseada no que nós achamos, é uma fé baseada no que as Escrituras querem dizer. Eles esperavam um Jesus que não era o Jesus que foi apresentado a eles. Eles esperavam um Jesus que fosse ficar para sempre na terra, que fosse livrá-los de Roma. Mas não era esse Jesus que as Escrituras estavam apontando para eles. E por causa da sua fé ser baseada em um Jesus que as Escrituras não diziam sobre ele, a Bíblia fala que eles ficaram tristes, desapontados, porque já era o 3º dia. As mulheres contaram que o seu corpo não estava mais lá, mas eles não acreditavam nas mulheres. Eles não acreditavam no que aquelas mulheres dizem. Elas tiveram um encontro com Jesus. Jesus falou: vai, fala para eles que eu estou vivo. E eles não creram. Mas Jesus, ele nunca desiste dos seus. Apesar da sua fé ser uma fé que muitas das vezes não esteja firmada na palavra de Deus da maneira que ela quer dizer, é uma fé que a gente olha a palavra de Deus e nós criamos uma fé em cima de algo que as Escrituras não querem dizer, e aí fica uma fé ociosa. Mas o mesmo Jesus que nós olhamos para ele de maneira equivocada, ele se manifesta para nós, mostrando de fato que ele é. E ele vai usar as Escrituras para fazer isso. Ele não pode usar outra coisa, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Muitos acham que no decorrer da história esta palavra aqui foi mudada, mas se você parar para estudar, você vai ver que não foi mudada. Se você for ler o livro de Levítico, tem todas as leis que tem na Torá, está aqui. Não foi mudado. Se você for pegar todas as partes que Jesus fala das Santas Escrituras, estão da maneira que ele falou. Não foi mudada. Ela só foi traduzida para a nossa linguagem. E graças a Deus por Deus ter tirado alguém de lá de dentro. Deus tirou alguém do catolicismo para abrir os nossos olhos, para trazer a verdade até nós. Porque muitos esperam de Jesus algo que ele não apresenta que ele é. Tem muita gente que entra na igreja e fica cantando a sua vitória. Mas o Jesus das Escrituras não diz isso. Ele fala: no mundo você vai ter aflição. Aleluia, glória a Deus. Paulo não diz que nós somos vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores.
Porque um atleta corre por uma medalha. Mas um dia esse atleta morre. E a sua medalha fica ali numa estante ou num museu. Pegando poeira, e nunca mais ele vai tocar naquela medalha. Algo que ele suou, ele deu a vida por aquilo ali. Mas aqueles que servem a Jesus, ele vai ter uma coroa de ouro na sua cabeça, a qual ninguém vai poder tirar de você. Aleluia, Jesus. Não vai ficar no canto empoeirado, não. Glória a Deus. Todos os reis da terra, um dia eles partiram e o seu trono ficou vazio. Mas o rei a qual nós servimos, o seu trono antes dele, ninguém se assentou. E depois também ninguém há de se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é rei dos reis. Glória a Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o único que salva. Os homens dizem que todos os caminhos levam até Deus, que todas as religiões levam até Deus. E quem te disse que evangelho é religião? Evangelho é estilo de vida. Vai além de religião. Jesus não procura religiosos. Jesus procura crentes. Ele falou para Tomé: seja crente, não incrédulo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para ficarmos presos à placa de igreja. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós colocássemos a nossa fé no céu, aonde Ele está sentado à destra do Pai. Porque Paulo diz: se vós, pois, ressuscitaste por Cristo, buscai as coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Não pense só nas daqui, porque senão nós vamos ter uma fé ociosa. Nós vamos ter uma fé ociosa. E Jesus, eu te sinto muito te dizer, mas Ele não vai distorcer as Escrituras para nos agradar. Aleluia, glória a Deus. Ele não vai descumprir a lei para agradar a mim e a você. Jesus chegou lá naquela época e tentou lutar com o governo de Roma com as armas dos soldados. Ele não promoveu rebeliões. Porque o hábito dele, o âmbito que ele veio na terra não foi para isso. Ele não veio para que nós lutássemos contra a carne e contra o sangue. Jesus não veio nessa terra para nos libertar dos governos opressores. Nesta nação pode se levantar alguém opressor. Assim como em muitas nações tem. Glória a Deus. Mas nós temos que ter nossa fé firme em Deus. E não esperar que o político vai mudar a minha vida e a sua vida. Se você colocar suas expectativas em político, seja ele quem for, seja qual for a boa ideia que ele tem, os seus planos serem até aparentemente bons, eles são homens que podem te decepcionar. Mas se você colocar a sua fé unicamente em Cristo, Aleluia. Glória a Deus. você jamais vai ter uma fé abalada. Mas os homens eram tardios em entender as Escrituras. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala que Jesus chega até eles. E Jesus não chega ali falando logo das Escrituras. Ele chega lado a lado, acompanhando eles. Eles andaram por 11 quilômetros. Em algumas Bíblias está escrito 60 estádios. Equivale a 11 quilômetros. Glória a Deus. Isso dá aproximadamente quase daqui na Praia da Costa. Você imagina Jesus pegar e sair com você por essa porta, andar com essa principal todinha, descer no bairro Bela Vista, passar por Cobilândia, pegar a Carlos Lindenberg todinha, passar pela pracinha de Vila Velha, descer a ponte e você não notar que é ele que está do seu lado? Glória a Deus. É isso que aconteceu. Eles caminharam de Jerusalém até Emaús, Aleluia. a sua casa, e eles não entenderam
era Jesus que estava do lado deles, falando das Escrituras. Porque é isso que acontece. Nós ficamos desanimados, pensamos que Jesus não está ali do nosso lado. Nós pensamos que Jesus não está do nosso lado, porque Ele está em silêncio, deixando nós só falar. Às vezes nós chegamos no nosso quarto, a gente ora e ora por dias, por semanas, e parece que Jesus não está falando nada. Parece que Jesus nem está ali. Mas Jesus está caminhando lado a lado. Não é porque Ele está em silêncio que significa que Ele não está ali. E quando nós menos esperamos, nós abrimos as Escrituras em um dia difícil, e essa palavra que nós abrimos fala no nosso profundo do nosso coração, e nós entendemos que Jesus sempre esteve do nosso lado. O tempo todo. Era nós que não vimos eles com nossos olhos. Porque às vezes ficamos decepcionados porque Ele não resolveu o problema da maneira que nós queríamos que Ele resolvesse. E aí nós ficamos desapontados com Ele, achando que Ele não está ali, mas Ele está o tempo todo. Aleluia. E quando nós pensamos que não, Ele usa a sua palavra e revigora a nossa fé. Porque Jesus, Ele é o bom pastor. Os seus discípulos se espalharam, mas a Bíblia fala que a ovelha, quando ela ficou perdida, o pastor foi até o encontro dela e levou ela de volta para o aprisco. Jesus, quando foi ao encontro daqueles homens que estavam a caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, Cleopas, e alguns dizem que muito provavelmente era sua esposa que estava ao seu lado, eles estavam desanimados, se dispersando, porque eles não esperavam mais que Jesus iria voltar, que Jesus iria ressuscitar. Eles não tinham entendido isso. E eles voltam para suas casas, para sua vida, da maneira que era. Mas Jesus não nos chamou para voltar para onde nós éramos, para aquilo que nós éramos no passado. Mesmo desanimado, Jesus vai até lá para nos tirar de volta. Porque Jesus não veio para deixar você desanimado. Ele não veio para deixar você voltar para trás. Ele veio para te levar para o alto, Senhor. A ordem dos discípulos era ficar em Jerusalém, até do alto ser revestidos de poder. Não era só os 12. Tinha mais no meio deles. A Escritura diz que tinha aproximadamente 120 homens. E eles estavam indo para Emaús, longe de Jerusalém. E uma aldeia, uma cidade que era pequena, uma pequena aldeia, que ficava bem longe. E Jesus vai falando das Escrituras para eles. E ainda assim eles não compreendem. Mas aí eu me lembro do que aconteceu há 4 dias atrás, a qual as Escrituras diz ali que 4 dias atrás, em uma quinta-feira aproximadamente, Jesus ele ceia com seus discípulos, a qual Judas trai ele. Ele faz uma ceia e fala para os discípulos: fazer isso em memória de mim. E é justamente na mesa que Jesus faz eles lembrar dele. Jesus fez que ele ia para longe, e eles falam: Jesus, vem, entra na minha casa, vamos ceiar. E ali, quando ele senta na mesa e ele parte o pão e ele dá graça, então seus 2 discípulos que estavam ali sentados naquela mesa, os seus olhos são abertos e ele vê quem é Jesus. Então Jesus desaparece diante da visão deles. Porque muitas das vezes Jesus vai usar coisas palpáveis para que nossa fé seja aumentada. Às vezes Jesus vai apresentar alguma coisa que a gente vai ver com os nossos olhos para que a nossa fé seja aumentada. Mas logo depois, não vai ser mais dessa maneira. Porque depois que a sua fé é aumentada,
Depois que a sua fé ela é revigorada, você não precisa mais de ver para crer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que aceitou Jesus e não pararam de mandar. E continua com Jesus até hoje. Porque aquilo foi um gatilho. Foi algo visível que Deus permitiu que acontecesse para que essa pessoa visse que há um Deus no céu. Mas depois, a sua fé já não é mais baseada no que vê. Depois Jesus desaparece, e aí eles viram um para o outro e falam: porventura nosso coração não queimava quando ele falava com nós das Escrituras no caminho? E uma coisa me chama a atenção: que depois que Jesus revigora a fé de uma pessoa, ela não consegue guardar mais para si, ela tem que anunciar. Então eles voltam para Jerusalém. Chega para aqueles 11 e conta tudo o que aconteceu no caminho. E logo em seguida Jesus aparece para eles. Porque é isso que acontece quando se fala de Jesus. Quando você anuncia Jesus para uma pessoa, seja lá onde for, para o seu filho ou no meio da rua, você pensa que não está acontecendo nada. Mas toda vez que você anuncia Jesus, Jesus está presente. É por isso que Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Porque quando você anuncia Cristo, Ele está presente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está presente no meio da sua igreja. Aleluia. Independente da plaga, Jesus está presente na igreja. Se a palavra ela está sendo pregada da maneira correta. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Nunca fique desanimado quando você anuncia a palavra, seja onde for, até no meio da rua, e há aqueles que não aceitam a palavra. Você precisa só entender que Jesus está com você ao seu lado. É sua obrigação, é minha obrigação anunciar a palavra. Jesus não te chamou para estar só sentado nesse banco. Jesus te chamou a mim e a você para pregar a palavra. Porque Jesus, todas as pessoas que Ele entrou na vida das pessoas, elas viraram missionários, Gabriel. Aleluia. Como que eu posso falar isso? Lembra da mulher samaritana? Quem pregou para a cidade? Lembra do homem endemoniado de Gadá? Tinha 2. Um aceitou Jesus e queria seguir Jesus. Jesus falou para ele: vai para sua casa por meio dos seus e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem feito. E aquele homem foi pregar a palavra naquelas cidades. Nós vamos ver os 12 apóstolos. Jesus vai de encontro com eles, escolhe cada um deles. E eles fazem o que depois que eles têm encontro com Jesus? Eles anunciam a palavra. Cleopas, da mesma maneira, depois de ver Jesus, reconhecê-lo na mesa, ele vai anunciar Cristo. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar. E quem disse que Deus escolhe pessoas que sabem? Moisés era um homem que não sabia se pronunciar bem com as suas palavras, apesar de ser inteligente. Quando se fala pesado de palavras, é alguém que não consegue se expressar. E porventura Deus falou para ele: não foi eu que dei boca ao homem? Então Deus não chamou nós para ficarmos assentados somente no banco, nós temos que anunciar. Chega para o seu filho no particular, fala para ele: Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem a oportunidade de evangelizar alguém, evangeliza. Anuncia Cristo. Glória a Deus.
Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Mas o que Deus fala nessa noite é que nós devemos ter cuidado. Nós temos que ter uma fé firme na palavra de Deus e pedir a Deus orientação o tempo todo, para que a palavra que entra no nosso coração seja uma palavra com entendimento correto. Não em cima de algo que nós achamos, mas em cima de algo que o texto quer dizer. Senão nós vamos ter uma fé duvidosa. Nós vamos achar que Jesus é de um jeito e as escrituras estão falando que ele é de outro. Israel esperava um Jesus que usasse espada para lutar com Roma. Mas Jesus, ele não veio para usar espada. A única espada que ele usa é a palavra de Deus. Que a Bíblia fala em Apocalipse que da boca dele sairá uma espada de 2 fios. Isso representa o Antigo e o Novo Testamento, o Deus que vai usar a sua palavra como base para ajudar a humanidade. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, é Deus que coloca palavras na boca do homem. É Deus que nos chama para anunciar a verdade. Jamais, de maneira nenhuma, devemos ter uma fé baseada em achismos. Devemos dobrar nosso joelho o tempo todo e pedir a Deus para que Ele possa abrir o meu para o seu entendimento, para que nós venhamos ter uma fé firme. Porque se você tiver uma fé firme e verdadeira em Cristo, nada nessa terra vai te abalar. Jesus não te falou para ser seguidores de homens. Jesus não falou, segue fulano de tal, segue fulano de tal. Não, Jesus falou assim, ó, aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, pega a sua cruz. E ele falou para seguir alguém aqui na terra. Ele falou, não, segue a mim, porque ele é o exemplo a ser seguido. Todos os homens cometeram falhas e a Bíblia ela mostra isso. Até o homem, segundo o coração de Deus, cometeu falhas. Moisés, um grande profeta, também cometeu falhas. Matou um egípcio, defendendo o hebreu. Todos os homens são suscetíveis à falha. Mas se você tiver uma fé firmada em Jesus, ninguém vai te tirar da presença de Deus. Nada poderá abalar a sua fé. Mas precisa vigiar, ser vigilante, porque muitos apresentarão um Jesus que não existe. Nós vemos aí um Jesus que não exige renúncia nos dias atuais. Estão esperando um Jesus que, igual o povo judeu da antiguidade, estão apresentando um Jesus light, um Jesus que não exige renúncia nem cruz. E Jesus, sabendo da minha e da sua natureza, ele disse bem assim, que você precisa negar a si mesmo. Porque Jesus disse certa vez aos seus discípulos, o Espírito, ele vivifica. Agora a carne serve para quê? Ele disse para nada. Porque a nossa natureza não presta. A nossa natureza ela é falha, ela está contaminada com o pecado. Então eu não sirvo para ser exemplo. Mas Jesus serve. Se você tiver uma fé firmada em mim, você vai se decepcionar. Se eu tiver uma fé firmada em ti, eu vou me decepcionar. Mas se você tiver uma fé firmada em Cristo, de maneira nenhuma você vai se decepcionar. E a Bíblia ela fala que ninguém que espera no Senhor se decepciona. Pelo contrário, ele tem sua fé renovada. E foi só daqui que o Espírito Santo me trouxe. E espero que Deus continue falando com o coração.